Bom, pessoal, bom dia. Nossa aula de hoje, então, vai estar falando sobre as funções inorgânicas, né? Na verdade, vamos falar sobre também o estudo dos gases, que é a nossa aula específica real mesmo de hoje, mas para a gente relembrar um pouquinho o que a gente trabalhou na última aula, que é as funções inorgânicas. Então, vamos trabalhar nessa primeira aula associando as identificações das funções e, ao mesmo tempo, nessas identificações das funções, nós vamos ter, então, a nossa atividade referente a esse assunto, tá? Então, só para a gente recapitular, as funções inorgânicas são funções que são estabelecidas por 4 tipos de substâncias, né, especificamente, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Todas essas substâncias, elas não têm na sua composição a presença do carbono, por isso o nome, né, é inorgânica. Essas funções têm um papel fundamental, principalmente na composição, né, na forma de fazer com que o organismo ele se desenvolva. Então, são funções, são substâncias essenciais para a manutenção, né, podemos assim dizer, da vida. Isso retratando a questão da comparação com a função orgânica. Então, nós vamos encontrar aí os eletrólitos, né? As funções inorgânicas, elas trabalham com essas funções, com as características dos eletrólitos, porque vão trabalhar diretamente com as cargas elétricas. E isso é visível a gente poder determinar a questão das substâncias, se elas serem, né, ou das soluções serem iônicas ou moleculares. Uma característica importante delas serem iônicas ou moleculares, basicamente está nessa questão dos íons. Então, ela pode ser uma ligação ou formar uma ligação iônica, nesse caso, tendo uma característica de uma substância eletrolítica, né? Porque quando a gente fala dessa questão eletrolítica, nós vamos estar atribuindo uma carga positiva e uma carga negativa. E nós já vimos que um elemento de carga positiva e um elemento de carga negativa automaticamente se define como uma ligação iônica. Por isso o nome, né? Iônica vem de íons. Então, essa ação eletrolítica é porque esses íons vão estar em movimento. Esses íons vão ocorrer uma transferência de um para o outro. Então, por isso que tem passagem de corrente elétrica. Já numa questão molecular, né, numa substância molecular, ela tem esses íons, ela apresenta energia, mas ela não consegue transmitir. Por isso que ela é dita não eletrolítica, porque são substâncias que não têm correntes elétricas. Ela tem energia, mas ela não consegue transmitir essa corrente. É como se a gente pudesse dizer que essas substâncias moleculares, os elétrons estão presos, certo? Não tem movimento. Então, eles não conseguem sair de um canto para o outro. Já na questão das soluções iônicas, eles são livres. Então, essa forma deles serem livres, né, facilita a movimentação. Então, consegue se transmitir de um indivíduo para o outro, de um elemento para o outro. Nós vimos também falando sobre o grau de ionização, né? Que aí esse grau de ionização, basicamente, está atribuída a 2 processos, dissociação e ionização. Dissociar significa separar, né? Ionizar significa unir. Então, quando um elemento, né, uma substância, ela sofre dissociação, ela passa a distribuir os seus elétrons. No livro de vocês, vocês vão observar aqui, ó, na página 120, né, quando ele fala aqui do exemplo do sal, o NaCl. Então, vocês vão observar aqui, ó, o cloreto de sódio, o NaCl, está junto. Nessa fórmula, você observa aqui que ele não tem cargas elétricas. Professor, como é que eu vou saber que ele tem carga elétrica? É só observar o expoente. Se ele tiver um expoente, estiver apresentando, né, essa carga, então não é um procedimento molecular nem iônico, tá certo? Ele não tem aí uma composição real da fórmula, que é o caso que é onde acontece a dissociação. Ó. E quando ele se separou, né, quando ele tirou aqui, ó, os elementos, então ficou o sódio com carga positiva e ficou o cloro com carga negativa. Então ocorreu uma dissociação, a separação, certo? Entre esse procedimento. Já no processo da ionização é o contrário.
Na ionização, agora você tem os íons, né, separados, que é o caso daqui, ó, o Na+, mais o Cl-. Então, quando esses dois elementos se unem, aí forma aqui o composto. Então, veja que é o contrário. Enquanto a dissociação ela vai separar aqui os componentes, a ionização ela vai juntar os componentes, tá certo? Aqui nesse exemplo a gente tem claramente os dois processos. Aqui, ó, NaCl, quando se separa, Na+, mais Cl-. Então, dissociação. Quando eles estão aqui separados, eles novamente formam a substância e ionização. Continuando, sim, né, falando sobre a questão do grau de ionização, então nós temos a fórmula, né, para poder calcular esse grau de ionização. Então nós temos a fórmula que esse alfa representa o grau de ionização, é o símbolo. Então, para a gente poder calcular ele, vai ser então o número de moléculas ionizadas ou dissociadas, né, porque a questão ela pode trabalhar com as duas, né? Então pode calcular o grau de ionização das moléculas que sofrem dissociação. Aí usa a fórmula. Ou o número de moléculas ionizadas. É a mesma fórmula. Você só precisa ter o cuidado para identificar o que a questão está identificando. Se é ionizadas ou se é dissociadas. E vai dividir o número dessas moléculas pelas moléculas dissolvidas, né? Então, a questão também é bastante clara quando ela fala nessa questão de dissociar e dissolver. Gente, são dois processos diferentes, tá? Cuidado para não confundir. Quando eu falo dissociar, eu estou separando. Quando eu falo dissolvida, desapareceu na solução, tá? Então, quando eu pego o açúcar e coloco na água e começo a mexer, eu estou dissolvendo, porque o açúcar vai desaparecer. Outra observação importante no grau, né, de ionização é exatamente essa parte aqui de baixo da fórmula, né, que tem a variação, né? Então, esse grau, ele pode identificar que ela é fraca, que ela é forte ou que ela é moderada, né? Então, você tem aqui esse procedimento que vai variar. Na verdade, quando a gente classifica, né, a gente até esquece essa questão moderada. Ou a gente diz que ela é fraca, ou a gente diz que ela é forte, né? Então, é só para a gente poder ter uma base aí desse cálculo da ionização. Vimos também a primeira função inorgânica, que foi os ácidos, né? Falei para vocês que os ácidos é fácil da gente poder identificá-los, porque são todas as substâncias que começam com o átomo de hidrogênio. Porém, não esquecer que esse átomo de hidrogênio ele tem que ser representativo da função, né, de um cátion, de um eletrólito de cargas positivas. Ou seja, tem que ser sempre o H+. Né? Esse H+, significa que ele é um cátion. Tá? Então, é o que vai identificar que a substância ela vai ser ácida. Foi até o que eu falei para vocês na aula anterior, do exemplo da água. Por que a água não é um ácido, já que ela começa com hidrogênio? Porque esse átomo de hidrogênio, nesse caso, está servindo como uma ligação covalente, tá certo? Então, se o hidrogênio tiver a função de uma substância iônica, vai ser ácida, automaticamente, entendeu? Não tem nem o que fazer, tá certo? Mas, se o hidrogênio tiver o comportamento de compartilhar elétrons, aí, nesse caso, é uma ligação covalente, a substância não vai ser ácida. Vimos a questão das classificações, né, desses ácidos. Então, ele pode ser hidrácido quando não tem oxigênio e ele vai ser oxiácido quando ele tem oxigênio. Vimos que ele também pode ser atribuído nessa composição, né, como a quantidade, né, de átomos presentes. Então, ele pode estar associando aí, né, como diácido, né, binário, ternário, quaternário, né? Que é a quantidade de elementos químicos presentes na estrutura. Quanto à quantidade de hidrogênio, ele pode ser, então, monoácido, pode ser, então,
diácido, né? Pode ser triácido e tetraácido, tá? Vimos a questão da sua volatilidade. Então, o átomo, a substância, perdão, ele pode ser volátil e ele pode ser fixo. Isso vai depender do ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição significa dizer que ele tem uma ação fixa, porque o ponto de ebulição está aumentando, né? Então, ele tem um ponto de ebulição muito grande. Então, isso faz com que ele tenha dificuldade de movimento. Já nas substâncias voláteis, ele já tem uma flexibilidade. A temperatura é baixa, então ele consegue se movimentar com maior facilidade, né? Então, esse foi o assunto que a gente viu na nossa aula anterior, né? Uma síntese aí eu fiz para vocês, retratando essa questão das funções inorgânicas. Inicialmente, falando sobre a questão dos ácidos. Vimos a parte da nomenclatura, né? Essa nomenclatura, ela vai seguir aquelas duas classificações. Dos hidrácidos, nós vamos colocar a formação do sufixo hídrico, né? Sempre tirando a última letra do nome do elemento e acrescentando a palavrinha hídrico, né? E sempre os ácidos começam com o prefixo ácido. Então, coloca lá o nome ácido, o nome do elemento, tira a última letra do nome e coloca a palavrinha hídrico. Que aí vai ficar, né? Que a gente pode ver aqui, ó. Deixa eu pegar um aqui. O ácido, aqui, ó. HF, né? Então, seria ácido e aí o nome do elemento é o flúor. Então, flúor, né? Termina aqui, ó, com R. Então, você não precisa tirar nesse caso, porque não é vogal. Aí você só acrescenta hídrico. Então, ficou ácido fluorídrico. Mas no caso do cloro, né? Então, HCl aqui, ó. Então, ácido e o nome do elemento é cloro. Então, você não pode ter duas vogais juntas. Então, você retira a letrinha O e coloca hídrico. Sempre vai colocar hídrico quando for um hidrácido. Não esquecer que os hidrácidos não podem ter oxigênio nas suas moléculas. No caso dos oxiácidos, que são aqueles que têm oxigênio, nós vamos ter as determinações ico e oso, né? Como eu falei para vocês, na tabela periódica, vocês vão ter uma tabela dos ânions. Essa tabela de ânions é o que nós chamamos de radicais. Então, vocês vão observar que vai existir radicais muito semelhantes. É o caso, por exemplo, aqui. HClO3 e HClO2, né? Então, o que é o HClO3? É o nosso ácido clórico, né? É o nosso ácido clórico. Então, nós vamos observar aqui ico, porque nós usamos o O3. Se a gente estivesse usando o radical ClO2, então seria o ácido cloroso. O oso é o menor. Essa questão do oso e essa questão do ico é só você observar a quantidade de átomos de oxigênio, certo? Então, se o radical ele for semelhante, que é o caso aqui, ClO3 e ClO2, então ClO3, 3 é maior, ico. ClO2, o 2 é menor, oso. E aí, continua com o mesmo nome do elemento, tá? Bom, pessoal, alguma pergunta até então? Não. Não? Como eu falei para vocês, aí é a parte, né, da nossa revisão, certo? Que nós trabalhamos na nossa aula anterior. Vou pedir, então, agora para que vocês peguem aí na página 531, que é a parte do nosso exercício, né? As atividades de aplicação. Tá? É o módulo 9, está lá na página 531 não, 352. Página 352. Vocês vão ter aí a atividade agora, certo? Referente a esse assunto das polaridades das ligações, que é aquela parte final que eu terminei das ligações, né? E nós vamos ter a atividade referente às funções inorgânicas, que é a parte aí dos ácidos. Qual livro? É esse mesmo livro aí que a gente está usando agora. Ah. Viu? Vai lá, na página 352. Então, é esse inicial, nessa parte inicial aí, que nós vamos poder agora trabalhar.
Então, pessoal, quem está entrando agora, tá? Estou adicionando algumas pessoas agora. Tá aqui na tela as páginas 352, 354, 357, 360, as questões de exercício de aplicação referente ao assunto de ligações e o assunto de funções inorgânicas sobre os ácidos, tá? Então, a gente vai corrigir ainda nessa aula essas atividades. Aí já. Oi? Já terminei aqui as atividades. Diga aí. Ô, professor, é para fazer o módulo 11 também, é? Sim. Só falta do módulo 11 para mim. Ok. Bem.